Olá, sejam bem-vindos ao Dramas Brasil. Nesse vídeo vamos falar de Shotgun Boy, que é um webtoon que vai contar a história de como tudo começou antes de Sweet Home. E eu vou contar toda a história aqui, detalhe por detalhe, que aconteceu lá, para você entender de onde vieram os monstros, como eles surgiram, porque alguns viram monstros e outros não. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então, antes de começar, eu vou te apresentar os personagens para não enrolar tanto para a gente chegar na história onde tudo de fato começa. O nosso protagonista é o Gui Juan. Ele tá sofrendo um bullying desgraçado na escola, ele tem muita raiva dos alunos e até dos professores, porque ele sofre diariamente e todos sabem e não fazem nada. Ele até tem um sonho onde ele mata todo mundo e ele tem muita raiva até de uma amiga de infância, que é a Shinyon. A Shinyon é uma atleta da escola e ela é bem na dela e ela é muito boa com arco e flecha. Ela era muito amiga do Gil Juan, mas um dia ela se mudou e quando voltou já adolescente, ela já não falava mais com ele e ela também anda fumando e não aparentava ser alegre e divertida como antes. O Silbin é o valentão da escola que sempre faz bullying com todo mundo, principalmente com o protagonista. Ele, junto com outros dois comparsas, fazem da vida dele um inferno. O resto dos personagens vocês vão conhecer no decorrer da história. Tudo começa quando a escola leva os alunos para um acampamento. O Gilwan fica no quarto dos valentões e o Silbin quer que ele entre na sala dos professores e roube bebidas para eles e seus amigos. Mas ele não quer fazer isso porque o seu pai está muito doente e ele não quer fazer nada de errado que acabe deixando ele pior. O Silbin fica forçando ele a fazer isso, fazendo uma pressão psicológica, dizendo que vai fazer ele comer um repelente de mosquitos. O Silbin insulta seu pai e ele, em um momento de raiva, rebate as falas do valentão. Mas com medo, ele pula a janela e sai correndo para a floresta, e o Silbin vai correndo atrás dele. Enquanto isso, no acampamento vai ter uma apresentação de um grupo de meninas, e elas são chamadas ao palco, mas apenas uma aparece, e essa garota é a Mira. Ela está possuída por uma variante. Ela foi possuída quando foi ao banheiro. Variantes são monstros que viviam entre humanos. Sua verdadeira aparência é como uma carne roxa muito pequena, mas ela consegue entrar em humanos e até ver as suas memórias. Então, elas são iguais a uma pessoa normal, porque eles possuem um corpo, porém, eles não possuem alma. Mas porque os variantes querem matar os humanos. Os variantes viviam vidas normais até que eles foram descobertos pela corporação MM, que basicamente é uma corporação que investiga monstros. Não se sabe como as variantes surgiram, eles eram feitos de ratos de laboratório e por isso eles têm ódio dos humanos. Eles eram usados para pesquisas porque eles conseguiam se regenerar muito rápido e a MM via isso como uma maneira de avanço para a humanidade. Ela ataca o apresentador e ele diz que vai matar todos ali. As pessoas acham que é uma apresentação, mas ela começa a atacar todo mundo e outros variantes já aparecem bloqueando a saída. Agora voltando para o Gyuan fugindo do Silbin. Ele acaba caindo de uma altura enorme que seria impossível dele sobreviver, mas lá embaixo ele acorda sem nenhum arranhão. Nesse local, ele descobre um caminhão e uma arma, uma espingarda. Ele pega a arma e ele tem uma alucinação e acaba atirando em uma árvore. Ele percebe que as balas dessa arma são diferentes, que ela tem um líquido verde dentro. Já vou adiantando aqui que essa bala é feita com um líquido que pode matar variantes. Esse é um dos pontos fracos deles, que foi descoberto pela corporação MM. O Gilwan decide ali o que ele vai fazer com aquela arma. Ele vai matar o Silbin e ele volta para o ginásio. Quando ele chega lá, ele já vê o caos instaurado, os professores e alunos mortos. Ele atira em um dos variantes que tem o braço explodido na hora por causa do líquido verde. Todos saem correndo dali, incluindo as variantes que se deparam com uma arma que pode matá-los. Agora vamos para o que aconteceu com o Silbin, porque ele ainda está lá na floresta. Ele se perdeu lá e ele acaba esbarrando na Hanyon, que foi uma garota que era amiga da Mira e conseguiu escapar dela. Ele não acredita nela e nem nessa história de monstro, então ele vai no ginásio e vê que realmente tá todo mundo morto. Eles decidem sair de lá pela rodovia, só que a ponte estava destruída quando chegaram lá. Aí eles voltam para a floresta e acabam encontrando seus amigos, que contam para ele que quem salvou todo mundo foi Gyuan, com uma arma que matou o monstro. Eles também falam que o Silbin era o alvo dele, porque ele chegou lá gritando o nome dele. Eles escutam um barulho e avistam uma luz. O Silbin manda um dos meninos de ver o que está acontecendo, e chegando lá, eles encontram uma criança que, usando seus poderes de telecinese, descobre que o Silbin matou seu irmão mais velho. Ele estava no hospital e ele desligou os aparelhos.
O Silbin, quando escuta isso, nega e ataca a criança a pauladas. A gente descobre pelos pensamentos do Silbin que seu pai não dava atenção para ele e dava bem mais atenção ao seu irmão mais velho. Sobre essa criança a gente vai falar mais pra frente porque ele deixou uma coisinha com o Silbin. Depois disso, todo mundo fica com o pé atrás com o Silbin porque ele pode ser um monstro. Outra pessoa que é importante para a história é a Chaeyoung. Ela estava no ginásio e conseguiu fugir com o seu melhor amigo. Eles descobrem um lugar que tem vários caminhões e uma sala com um telefone fixo. Seu amigo vai olhar ao redor do lugar enquanto ela vai pedir ajuda, só que o telefone tem vários códigos e ela acaba descobrindo ali que é a base da MM. Ela consegue digitar o código e seu amigo volta, só que não era ele, era um monstro. Ela sai correndo e ele a persegue até que joga o corpo do amigo morto nela. Ela encontra Silbin e os outros, só que eles veem o corpo e acham que ela é um monstro. O Silbin, no auge da sua loucura, tenta matar ela, mas ela sai correndo. Ele tem um sangramento no nariz e é nesse momento que é revelado que a garota que estava com eles esse tempo todo, na verdade, era um monstro. Mas ela diz para os outros dois ficarem calados e não contar nada para o Silbin, porque senão ela vai matar eles. E eles preferem ficar calados. A garota que tinha saído correndo foi salva pela criança que o Silbin tinha atacado. Além dele matar um monstro que estava perseguindo ela, ele também a cura, mas ela sai correndo assustada. Voltando agora para os outros alunos. Em uma sala, os professores e os alunos estão escondidos. Eles têm um plano para pegar o carro do professor de educação física. Ele tinha uma van, porém a chave estava com ele e ele estava morto lá no ginásio. O Juan, a Chaeyoung e o professor Jaden decidem ir pegar a chave enquanto os outros esperam. Eles conseguem pegar a chave, mas na volta acabam sendo perseguidos por um monstro. Eles tentam escapar, mas o carro capota. O monstro vai até a sala onde os alunos e os professores estavam escondidos, mas antes que o monstro atacasse, o Juan aparece. O monstro diz que se ele deixar ele matar as pessoas, ele pode ir embora. O Juan estava com muito ódio porque essas pessoas nunca ajudaram ele, mas a Chaeyoung convence ele a atirar no monstro. A Chaeyoung conta para ele que ela sempre quis ajudá-lo, tanto que ela foi no Silbin para fazer ele parar com o bullying, mas ele disse que só pararia quando o Juan tivesse coragem de enfrentá-lo, e ele acabou fazendo a Chaeyoung ficar isolada na escola também. Então ela também sofria bullying porque ninguém queria ser amigo dela. E ela diz para ele que se ele não tinha coragem de revidar, as pessoas ao redor dele também não tinham. O Guilherme atira no monstro, o que faz com que todos pudessem correr. Eles vão para a floresta, para o mesmo lugar onde a arma estava. Eles entram no caminhão e descobrem cápsulas que cabem pessoas dentro. Eles acham um celular de um homem que explica o que aconteceu e aqui vocês vão descobrir quem é Zero, aquele garotinho. O Zero não sabe como surgiu e nem de onde ele é. Mas ele consegue ver a alma das pessoas e o quanto elas estão doentes. Ele não entende o que quer dizer, mas ele sabe que aquilo está fazendo mal para a pessoa. A única lembrança que ele tem é ele aparecendo em um beco sem roupa. A partir dali, ele foi levado para vários lugares. Uma senhora o encontrou, mas ela tinha um marido abusivo e o Zero matou seu marido e fugiu. Depois ele é encontrado por um grupo de gangsters e ele sofre diversos abusos e agressões. Ele consegue transformar as pessoas em monstros. Vamos falar sobre as habilidades dele em relação aos monstros mais pra frente. A questão é que o MM descobre sobre o Zero e descobre o quão poderoso ele é porque ele tem diversas habilidades. Telecinese, campo de força, ele pode curar, telepatia e muitas outras coisas. Então ele estava naquele caminhão sendo transportado junto com as variantes. Todos eles escaparam depois do acidente. O Zero era chamado pelos agentes de Agente de Deus. Zero encontra o grupo na floresta em meio à luta contra a variante 4. Eles vencem o 4, mas o Zero e o Guan acabam caindo do penhasco. Ele o cura e eles ficam em uma caverna. Quando o Zero dorme, o sinal do celular acaba voltando e assim ele descobre que o que faz o sinal do celular cair é o Zero. Ele liga para a polícia e conta tudo o que aconteceu sobre os monstros e sobre tudo. Ele também liga para o melhor amigo dele, que a gente já conhece bem, é o Ryuki lá de Sweet Home. E ele fala sobre os monstros e tudo mais. O Ryuki sabe que a polícia não vai acreditar nisso, então ele mesmo liga para a polícia e diz que lá no acampamento tem um monte de comunista
E essa história dá certo porque carros de polícias vão até o local. Porém, dois policiais que estavam perto acabam chegando primeiro e se deparando com a variante número 1, e eles acabam mortos. E a gente vê que os outros carros da polícia dão a volta porque recebem uma mensagem que seria um trote, mas a gente sabe que essa mensagem foi enviada pela corporação MM, porque eles não querem que ninguém descubra sobre esses monstros, sobre as variantes, sobre o Zero, sobre nada. E os agentes da MM estão indo para lá. Na caverna, eles são atacados pela variante 7. O Zero fica preso na caverna, mas a Xinyon consegue acertar ele com uma flecha com um líquido verde nas balas e ele foge. Ela tenta atacar o Zero, mas o Gyuhuan a impede. O Zero explica e mostra para o Gyuhuan o que acontece quando ele cura a alma das pessoas, porque para ele é uma cura. As pessoas viram casulos e lá na mente delas, elas estão muito felizes, então isso para ele é ter a alma curada. Mas o Gil explica que todos têm almas machucadas, mas que não é uma felicidade falsa que vai resolver. Todos os humanos, em qualquer momento da vida, vão se machucar e ter momentos ruins, mas que eles vão encontrar a felicidade sozinhos eventualmente. O Gil fala que sim, a alma dele está machucada porque ele sofria muito bullying, o seu pai estava doente, mas diante de toda essa situação com os monstros, ele percebeu que o bullying que ele sofria era uma coisa bem pequena e que quando ele encontrar o Silbin, ele vai resolver tudo dando um soco na cara dele. Depois disso, eles se tornam amigos e o Zero cura os outros. Lembro da garota que o Zero curou, ela ainda está viva e ela acabou encontrando na floresta a professora e o outro aluno. Eles voltam para aquele lugar que ela encontrou o telefone e eles encontram os agentes, só que eles têm uma missão: matar todos os monstros e os humanos também, porque eles não querem que ninguém descubra nada. Nisso, os outros estão procurando por eles, porque o Zero sente a alma das pessoas e sabe que ela tá viva. E sabe onde ela tá. Então eles encontram um lugar e antes que os agentes da MM matem eles, eles o salvam. O lugar parece seguro, então eles ficam lá. O Silbin e os outros encontram soldados, mas eles estão matando pessoas. A garota virada monstro joga um dos garotos para morrer, para eles poderem fugir, mas o outro garoto que sabia que ela era um monstro conta para o Silbin. A variante diz para o Silbin matar o seu amigo, mas ele manda o garoto correr. Não por amizade, mas porque ele não gostou da variante mandando nele. Mas a variante 1 aparece e suga a garota, que na verdade era um monstro. O Silbin começa a matar todo mundo, inclusive tentou matar o seu amigo, mas ele foge. Lá no lugar seguro onde o grupo está escondido, o Zero revela que o Silbin está matando geral, todos os sobreviventes que ele encontra na frente. O Gyuhuan e o Silbin começam a lutar sem armas. Se o Gyuhuan vencer, o Silbin tem que se ajoelhar e se desculpar. Os dois tinham força porque o Gyuhuan também estava infectado com a doença da alma, mas o Silbin estava virando um monstro. O Gyuhuan até tenta trazer ele de volta, mas não adianta porque, como ele diz, ele já era um monstro antes daquilo. Ele já tinha matado o próprio irmão. O Zero e a Chaeyoung voltam correndo porque o Variante 1 estava matando o pessoal lá naquele lugar. Ele matou um aluno e uma professora, mas ele fez um acordo que se ela se sacrificasse, ele deixaria os outros viverem e foi isso que ela fez. No caminho eles encontram a variante 1, mas eles se escondem a tempo e a variante 1 continua pela floresta até encontrar os meninos. O Gyuhuan vence e o Silbin finge cumprir o desafio, mas ele tinha uma granada no bolso. Mas quando ele vai jogar, ele é sugado pela variante 1. Ele fica muito forte, mesmo sendo atingido com vários tiros, ele não morre. Como se o cérebro dele tivesse escondido em algum lugar do corpo, porque agora ele consegue fazer membros em todos os lugares. Tem uma área que ele parece evitar bastante no confronto, então o Gyuhuan sabe que ali tem alguma coisa que ele tem que acertar ali e ele consegue, mas a cabeça do bicho continua viva. Mas aquele amigo do Silbin que estava vivo acaba com a cabeça esmagando ela. A MM aparece e o Zero manda todo mundo correr que ele cuida do resto. O Gyuhuan hesita em deixar o Zero, mas a Shenyon diz que ele precisa viver por ela e pelo seu pai, e diz que ele precisa usar seus poderes para ajudar as pessoas que restaram. Mas ele fica pensando, eu tenho que salvar as pessoas que nunca fizeram nada por mim, em vez de salvar a única pessoa que ajudou ele. Ele acaba pensando bem e deixando o Zero para trás. O Zero luta ali contra o pessoal da MM e a variante 1, que ainda estava viva, só que agora em sua forma real, suga o Zero, se tornando ele.
Já como Zero, ele diz que sente tudo e que sabe de tudo, que sabe todas as respostas de todas as perguntas, sabe até quantos grãos de areia existem no mundo. Eles vão até os adolescentes e o professor Jaden, que estavam fugindo e foram baleados pelos agentes. Lá ele cura todo mundo. O número 1 vai atrás dos agentes e suga o líder deles, para assim saber tudo sobre os monstros e promete fazer os humanos sofrerem assim como fizeram ele e as outras variantes sofrerem. O Gil-Juan acorda em um hospital e seus amigos chegam correndo dizendo para eles fugirem. Ele não está entendendo nada, então eles mandam ele olhar pela janela e ele fica chocado. E a partir daí começa toda a história de Sweet Home. Só que não acaba por aí, porque se passa um ano desde que tudo aconteceu. Eles estão estabelecidos em um lugar porque eles estão em uma missão para capturar o que eles chamam de Ibermente, que são pessoas que saem dos casulos. O Ibermente quer dizer um super-homem, e não é o super-homem de ter poder e voar, não. É o ser mais evoluído de todos. Isso meio que seria o último estágio da contaminação. O cara que criou esse termo foi o filósofo Nietzsche. Ele se refere a isso como um modelo ideal para elevar a humanidade. Isso seria o contrário de fraqueza. Quando ele criou esse termo, ele estava prestes a se suicidar, se sentindo fraco. Então ele criou esse termo super-homem, ou na tradução literal, o humano superior e transcendente. Ou seja, o último estágio dessa doença da alma, vamos chamar assim, ficar além da própria humanidade, ser maior que o humano, ser um outro ser mais superior. E fica muito claro que o autor da Webtoon se inspirou nas coisas que o Nietzsche escrevia. Quando eu li isso aqui, a minha cabeça explodiu, porque o tempo todo na Webtoon, quando os monstros, tanto os variantes quanto o Zero, sempre viu o planeta Terra quando estavam falando em seus próprios pensamentos. Quando eu ia lendo a Webtoon, eu achava que era uma coisa mais alienígena, mas agora faz sentido. O Ibermente, ou seja, as pessoas que alcançam no final do ser insuperável, é o sentido da Terra, é o objetivo final da humanidade. E o Ryuk, tanto no drama quanto na Webtoon, é exatamente isso. Lembram que o Ryuk era o melhor amigo do Gil-Juan? Então, quando eles estão nessa missão, ele vê ele lá e ele não tem coragem de atirar. O Ryuk parece ser o grande chefe porque tem muitos monstros protegendo ele. Nesse momento, o Ryun e os seus amigos aparecem lá para falar com o Ryuk, inclusive sua irmã também foi com ele. Mas só o Ryun entra lá. Como a gente sabe, o Ryusu, até onde nós sabemos, foi o único a sair do casulo e ter lembranças, porque o Gil-Juan nunca se transformou em casulo. Ele conseguiu se controlar e não cedeu ao desejo da alma. Na conversa com o Ryuk, ele diz que não sente mais emoções humanas, que não sente nada pela própria irmã. E ele diz que na próxima vez que ver o Ryusu, eles serão inimigos. E o webtoon termina com o Gil-Juan e os seus amigos se decidindo se vão ou não se juntar ao Ryusu e o seu grupo. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!